programa Sons do Coração chega até Curitiba. A gente está participando do Congresso Internacional de quê? Da Felicidade. Afinal de contas, todos nós, seres humanos, a gente quer muito ser feliz. E eu vou conversar agora com um dos palestrantes desse super evento, o Fernando Belato. Ele que é sensei e ele tem uma história muito legal para contar. O Fernando, me emocionei na tua palestra, né, Fernando? Foi demais, ó. Ele toca no coração aqui da gente, porque ele mistura artes marciais com a busca do guerreiro interior, né, Fernando? Tudo bom? Prazer falar contigo. Poxa, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês também, poder compartilhar um pouquinho, né, com o público que acompanha vocês. Fico feliz do trabalho também, né, chegar em mais pessoas. Que bom, a gente também. Fernando, e aí, me conta, você teve um episódio aí de uma depressão? Sim. Depressão não, foi síndrome do pânico, Tem né? síndrome do pânico, mas o psiquiatra, quando ele me explicou, por isso que eu falo, né, ele fala assim, o que você tem é uma das, como se fosse assim, né, uma das vertentes da depressão. Então ele fala, inclusive ele deu o nome, né, você está pelos sintomas com síndrome da desrealização. E que é uma das vertentes da depressão e o síndrome do pânico. Ele me passou ali, foi o que ele me passou. Só para contextualizar um pouco, eu, né, nesse momento de vida, eu era completamente dedicado ao treino e à competição de jiu-jitsu. Coisa assim que eu sempre amei, né? Sempre amei a arte marcial, até competitiva, era algo que eu me dedicava muito. E o mais incrível é que eu estava na minha melhor fase de competidor nessa. E estava com uma insatisfação imensa. Sim, ganhando as medalhas, patrocinado, saindo em revista, sabe, assim, tipo, tudo para ter um futuro assim, na arte marcial, sabe? E aí me veio essa síndrome de pânico, essa depressão. E é muito, assim, para quem não teve, para quem não passou por isso, deve às vezes ter ideia. E até eu falo isso para ter um pouco de empatia com quem tem mesmo a depressão, até um transtorno forte de ansiedade, alguma coisa assim, porque às vezes a gente fala, né? Não, respira, vai. Isso é bobagem, não é nada. Mas assim, é tão forte isso que toma a nossa mente, parece, sabe? A nossa mente ela é tomada por uma negatividade, por uma falta de sentido, sabe? Nessa época, a falta de sentido, inclusive como que antes tinha sentido, que era a arte marcial e a competição, se apresentou para mim. Então eu perdi o prazer naquilo que eu mais gostava. Como eu estava ali com meus 23, 24 anos de idade na época, aí também veio o peso, a carga, o que eu vou fazer da vida? Então veio uma crise existencial muito forte, porque era uma época que nós já queremos ter um norte, assim, né? E passei toda a minha juventude treinando, e de repente todo esse tempo rico da juventude e tudo mais, de repente foi tudo jogado fora, ter que começar tudo do zero, e agora então veio uma crise existencial muito forte. Como é que foi o ponto da virada, Fernando? O que te fez virar a chave? O ponto da virada foi que, primeiro, eu, nesse momento de tremenda ansiedade, minha família me indicou um psiquiatra, que era amigo deles, né, meus pais, eles me indicaram um psiquiatra, e eu fui nesse psiquiatra, e ele me indicou um remédio de tarja preta. Eu tomei esse remédio de tarja preta, um ansiolítico, comecei a acalmar e dormi, consegui dormir, porque eu estava assim há alguns dias sem dormir, sabe, sem descansar. Eu consegui começar a descansar, isso que eu acho que o remédio me ajudou bem praticamente, objetivamente, sabe? Me ajudou a descansar e a começar a voltar para o meu centro. Mas, logo eu comecei a me questionar o que estava acontecendo. Eu sempre tive uma abertura assim, para a espiritualidade, para o autoconhecimento, então eu falava, puxa, eu preciso entender mais profundo o que é isso que está acontecendo. Porque tudo bem, eu posso estar aqui cuidando um pouco dos sintomas, né? Mas é a causa, o que está acontecendo? E aí
Meu primo, ele na época já seguia o Trem-Bala, isso foi em 2006 para 2007. Ele me convidou para ir conhecer o Trem-Bala, ver ele falando e tal. E foi a primeira vez assim, que eu pude ouvir alguém falando algo que tocou meu coração profundamente, porque fazia sentido, sabe? Porque antes eu ia até uns livros, ou ouvia assim, de uma espiritualidade, era meio um pouco longe. Assim. Quando ele começou a trazer a questão da auto-observação, essa questão de que eu posso observar as minhas emoções, então se eu consigo observar as emoções, logo eu não sou elas, né? Não me deixo levar por elas. Então eu fui percebendo que a nossa consciência, esse observador também, ele existe mesmo. Quer dizer, eu posso me auto-observar, e nesse momento que eu começo a me auto-observar, eu começo então a me desidentificar das emoções, dos pensamentos, das sensações. Isso aí para mim foi uma descoberta incrível, né? Por mais simples que possa parecer isso, é uma descoberta incrível isso. Então, eu comecei a perceber que eu precisaria fortalecer esse observador. Com práticas de meditação, para começar a me dedicar muito para essas práticas que pudessem fortalecer essa observação que possibilita o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, então eu ia compreendendo o meu passado e compreendendo a minha história e me libertando disso, né? E curando, integrando. Né? E aí foi que começou então o começo, né? Essa trajetória. Essa trajetória. Fernando, você falou aí também que você foi para a Índia diversas vezes, teve toda uma trajetória muito bacana. Sim. Até unir de novo as artes marciais, e daí você cria um movimento, um método, o despertar do guerreiro interior. Isso. Muito bonito isso. Conta pra gente como é que é um pouco disso. Eu tive a sorte assim, de ter muita proximidade com o Trem-Bala rápido, assim, né, dessa conexão com ele. E parece aquelas histórias de Daniel San e Mestre Miyagi, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Ele, em 2007, se não me engano, eu tive uma conversa com ele. E quando eu falei de arte marcial, ele perguntou, mas o que você faz da vida? Eu comecei a falar algumas coisas quando eu deixei a arte marcial por último. Assim, eu não queria nem saber de arte marcial, né? Porque a grande verdade é que eu desde o despertar dele, né, a arte marcial era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Para mim, a arte marcial era luta. Eu não queria mais saber. Então, quando eu falei de arte marcial para ele parou nesse tema e me aprofundou comigo. Tá? Eu ainda pensei, eu falei, o Trem-Bala não está entendendo, eu não quero mais saber de arte marcial. Né? E aí ele, de uma forma muito mesmo de mestre, foi me inspirando a voltar para esse caminho da arte marcial, até que eu entendi, claro, com esse apoio, mas uma meditação, que era o meu caminho mesmo, a arte marcial. Eu falei, eu fui como que me curando com a arte marcial, sabe, no processo, para poder transmutar isso e criar um novo caminho com a arte marcial. Então chegou um momento que eu falei, a grande verdade é que eu amo a comunidade marcial, mas eu estou começando a compreender algo meio óbvio, mas que não é tão óbvio assim, que a arte marcial é um caminho de autoconhecimento fantástico. Não é à toa que se a gente começa a estudar a base da arte marcial do Oriente, nós vamos então chegar nisso que eu falei, né? Mestre Miyagi, Daniel San, né? Essas coisas que os filmes se inspiraram. Mas é por quê? Porque os mestres marciais do Oriente, eles estão conectados com a espiritualidade. Não existe separação da arte marcial e a gente aqui no Ocidente que tende a separar as coisas. Né? Exatamente. Tiveram 3 mestres do Budô. O Budô é o que os japoneses chamam de arte marcial. Né? É um período do Japão que a arte marcial, logo após os samurais, né? Onde a arte marcial deixa de ser utilizada por campo de batalha e começa a ser utilizado para o nosso desenvolvimento humano. Né? Tiveram 3 mestres do Budô que eles foram responsáveis assim, por levar a arte marcial. Jigoro Kano do Judô, de Shifu Nakoshi do Karatê-Do
indo irrevestido do Aikido. Se a gente perceber, essas artes marciais hoje são no mundo inteiro. Né? Então eles fizeram um lindo trabalho de começar a levar a arte marcial para o mundo, mas o grande objetivo era desenvolvimento de caráter, era desenvolvimento de virtudes, só que chegou um momento em que a competição ela fala mais alto. Ela fala mais alto. E aí então a gente acaba esquecendo, né, desses princípios mais profundos. Mas voltando aqui no papo, então eu comecei a estudar mais profundamente isso e entender que de fato a arte marcial tinha muitas ferramentas que poderiam nos ajudar a cada vez mais encontrarmos a nossa força interior. Você mostrou umas ferramentas pra gente, Sim. né? Fez todo mundo levantar, foi muito legal. Conta pra gente, Fernando, dá umas dicas aí pro pessoal do programa Solto do Coração. O que a gente pode fazer para despertar o nosso bem interno? Nós somos os nossos maiores inimigos, né? Quando a gente se vence, a gente se vence e consegue conquistar o mundo também, né? Então, para vocês compreenderem bem, assim, levarem mesmo com vocês um ensinamento valioso, na arte marcial não é assim que funciona. Eu reverencio a outra pessoa com a qual eu vou lutar, aí nós lutamos, né? Muitas vezes depende da arte marcial, é soco, chute, machuca, né? E no final vou lá e abraço a pessoa, eu agradeço a pessoa pela batalha, né? Pela luta. Por que na arte marcial isso acontece de uma maneira natural? Porque os dois estão ali na ética, né, na virtude, se desenvolvendo em cima daquilo. Mas o grande símbolo é: eu sei que eu preciso do outro para evoluir. Isso é muito profundo, sabe? Porque se a gente sair agora um pouco do campo da arte marcial e trazer para a vida, os nossos relacionamentos, eles são grandes materiais de escola para a gente evoluir. Porque senão eu fico me enganando muitas vezes se eu fico sozinho. Tá? Eu não sei, né? Não dá para julgar aqui, mas podem ter pessoas que não se relacionam porque tem medo do que vai encontrar pela frente. Tá? Mas pode ser que não, mas às vezes é. Porque os relacionamentos, eles nos levam aos encontros muitas vezes das nossas sombras. Ainda mais quanto mais intimidade nós vamos tendo, mais vamos nos conhecendo, e aí vai ficando mais difícil de esconder. Mais os monstrinhos saem do armário, né, Fernando? Então, o objetivo disso que eu estou trazendo aqui para vocês, como eu falei, é que vocês levem o ensinamento para casa, é precioso. O DGI traz uma frase que eu considero a base do método, que é: a vida é a nossa melhor amiga e os desafios, eles são os nossos professores. Quando eu falo que a vida é a nossa melhor amiga, é porque eu acredito de verdade que a vida é a nossa melhor amiga. Isso não é uma bobagem, não, estou falando sério. Né? Ou seja, absolutamente tudo que a vida está nos trazendo é para o nosso crescimento. A vida não está querendo nos destruir. Pensa comigo, Viviane, que sentido teria a vida coloca a gente para nascer para ficar destruindo a gente? Não. Tem um objetivo de crescimento, tem um objetivo de evolução. Todos nós estamos nesse caminho de desenvolvimento humano. Só que nós não aprendemos a lidar com as emoções, nós não aprendemos a nos encarar. Né? Então, rapidamente a gente reage para se defender. Isso daí, na verdade, é a vítima interna, não o guerreiro interno. O guerreiro interno, ele vai no núcleo, ele quer ir lá no núcleo, encarar os medos. E quando eu falo encarar os medos, não é brigar com os medos. É chegar perto dele, é ir sentindo ele, aí, pera lá, às vezes esse encarar o medo significa fechar seus olhos e não se mexer, não foge do medo, não sente, sabe? O que está querendo te ensinar? O que esse medo está querendo te trazer? Por que você está vivendo? Qual é a mensagem que você? Então, a vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. Porque desafio é tudo aquilo que tira a gente do nosso centro, do nosso lugar confortável. Porque pode ser que eu nem esteja tão feliz assim da vida, né? Mas está confortável. Aí eu vou ficar aí. Aí eu vou ficar aí. Exatamente. Fica nesse lugar, sabe? Aí chega um desafio e te chacoalha. E olha que interessante esse conceito que eu trago, que eu considero que desafio não são as coisas ruins que acontecem com a gente.
mas as coisas boas também. Porque se acontece algo muito bom comigo também e eu não tiver maturidade emocional, eu não vou sustentar. Não vou achar que eu mereço. Vou achar que eu mereço, eu fujo da energia boa. Porque a grande verdade é que se eu não tenho maturidade emocional para lidar com a minha sombra, eu também não vou ter maturidade emocional para lidar com a minha luz. Entende? E se a luz é a grande vibração, quanticamente falando, vai ser muito mais difícil sustentar a luz do que sustentar uma sombra comigo mesmo. Então, por exemplo, como que eu vou querer sustentar o amor na minha vida se eu não consigo ficar nem com o meu ciúme sem brigar, por exemplo? É utopia, esquece. Você quer sustentar o amor na vida de verdade? Fica com o seu ciúme sem brigar. Fica com a sua inveja sem destruir o outro. Né? Fica com a sua insegurança aí, aprende a não brigar por causa disso. Sem negar as coisas. Sem negar as coisas. Entendeu? Por quê? Eu considero que esse é o treinamento que nós temos à nossa disposição para um dia a gente sustentar a luz de verdade. E ser feliz, né? E ser feliz. E ser feliz. Ser feliz. Então, quando um desafio aparece, isso significa que eu saio da minha zona de conforto, possivelmente emoções vão surgir. Eu preciso aprender a lidar com essas emoções. Preciso aprender a ficar com ela, estudar ela e viver essas emoções. Isso faz parte da vida. Então, como eu trouxe hoje na palestra, né, presença, resiliência e empatia, elas são chaves para a gente começar essa transformação. Você falou uma coisa tão bonita, né, Fernando? Empatia começa com a empatia conosco, né? Com a gente mesmo, para depois conseguir fazer isso com outros. Exatamente. Daniel Goleman, aquele autor de inteligência emocional, ele traz algo muito bonito, que ele fala que o mesmo sistema neural que possibilita a empatia em nós, é o mesmo sistema neural que possibilita a empatia com o outro. Dessa maneira, é praticamente impossível eu sentir empatia com o outro se antes eu não sentir comigo mesmo. Se eu não tenho essa porta aberta da emoção comigo mesmo, do sentir comigo mesmo, como que eu vou sentir o outro de verdade, sabe? Então, esse é o primeiro passo que eu falo, a gente chegar no sentimento. Porque a conexão, para mim, ela é uma linguagem muito importante, muito profunda e muito significativa. Para mim, vida é conexão, sabe? Vida é conexão. Sem conexão a gente não vive. Ficamos parecendo robotizados, sem sentimentos, sem sensações. Sem sentido para a nossa vida, né? Sem sentido para a nossa vida. Então veja bem, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a arte marcial ela pode ser uma ferramenta para ajudar a gente a viver novamente, viver com saúde mental, com saúde emocional, com saúde física, para que possamos estar no nosso melhor potencial. Então, eu uno o corpo para isso como uma ferramenta, o corpo físico, como eu trouxe na palestra, né? O corpo ele é uma incrível ferramenta de autoconhecimento e percepções e conhecimento de fato, porque se uma pessoa chega e faz carinho em mim, que gostoso, eu não precisei ler um livro sobre aquele carinho que ia ser gostoso. Para entender. Para entender na hora. Opa, isso é gostoso, eu entendi. Se a pessoa chega e me dá um beliscão, é isso aqui machuca. Eu não precisei ler livros e ver palestras para entender que aquilo dói e aquilo é gostoso. Então o corpo, ele possibilita para a gente experiências que estão completamente conectadas ao nosso cognitivo e à nossa emoção e à nossa energia vital. Então o corpo ele integra tudo. Então, quando eu vou colocando uma postura numa prática, porque o que eu utilizo? Né? Eu sou músico também, eu toco violão, canto, cheguei a trabalhar com a fase da vida com música, então a música ela sempre me agregou. Então eu sei disso, então eu falo, a música mexe com as pessoas. Então eu coloco uma música de plano de fundo, que já ajuda a gente a mergulhar. A entrar no clima. A entrar no clima. A própria vibração não é qualquer música, são músicas disponíveis ali, a dedo, que vão ajudar a gente a nós entrarmos, né, na experiência. Então a música ela é um ponto.
junto com a música, eu vou trabalhando as posturas corporais inspiradas na arte marcial, no yoga, que vão ajudando a gente então a sintonizar a nossa energia do corpo e a presença para que a gente possa trabalhar o autoconhecimento, né? Primeiro ter uma conexão com nós mesmos, trabalhar o nosso autoconhecimento e despertar nossas qualidades, nossas virtudes, porque elas que vão ser nossas companheiras nessa jornada para a gente transmutar e transformar o que a gente precisa transformar. Que legal, Fernando, adorei o bate-papo contigo. Para a gente encerrar, uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo, qual é o som que habita o teu coração, assim, aqui e agora? O som que me vem aqui agora é o Om. Shanti, 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 Hari Om. Muito bom, Fernando, adorei. Obrigada por essa entrevista. Sons do Coração vai ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal.